Clóvis Pessoa, tenho 39 anos, sou nascido e criado aqui no Forte Príncipe da Beira. A minha infância toda foi vivida aqui. Estudei, né, aqui na Escola General Sampaio, e hoje eu estou me dedicando mais à questão de pesquisa sobre a questão da história, né, o território nosso hoje, que é o território quilombola, dentro da comunidade Forte Príncipe da Beira. A lembrança mais antiga assim, de infância que eu lembro são de tempos de muitas crianças, né? Amigos hoje que não estão mais entre nós assim, outros que saíram procurando oportunidades, né? Mas essa lembrança assim, são de muita criança brincando, sem preocupação nenhuma, né? Essa é a lembrança. E todos os dias após a aula, eu lembro assim que juntava todo mundo para tomar banho de rio, né? Era festa e depois das 4, futebol. As lembranças como de infância que a gente passa a ver assim, é a questão da fartura que a gente tem na comunidade também, né? A orientação, que eu lembro assim, a orientação dos nossos pais, principalmente do meu assim, no sentido de preservar a história que a gente tem, procurar conhecer mais a nossa história. E o que a gente passa a ver e vivenciar hoje é que, lamentavelmente, muitas dessas histórias a gente perdeu porque a gente não deu atenção, né, muito aos nossos pais, aos nossos anciões que já se foram, né? E hoje a gente vive esse momento de descobrir o que é realmente a nossa história. A maior dificuldade nossa hoje que a gente enfrenta é a questão de saneamento, né? Dentro da comunidade, a saúde, que ela é muito precária, né? O Exército hoje mal tem para eles, né? E assim, a assistência do município não chega para nós, né? O município realmente ele não se preocupa com a questão quilombola dentro do seu município, né? Os gestores não olham para isso. A comunidade Forte Príncipe da Beira hoje ela não se restringe somente à questão do forte, né, a fortaleza, mas aos outros sítios que a gente tem ao redor do forte, né, aos outros pontos aqui, no caso, esse forno aqui, né, Paiol, Forte de Bragança, que é lá em Conceição, né, Labirinto, e outras trilhas que a gente vai descobrindo, né, a gente vai divulgando ela aos poucos, né, para que as pessoas também tenham conhecimento do que é a nossa história e como a nossa história se faz, né. Hoje a gente fala assim, é preciso conhecer a nossa história para poder contar ela, né? Porque tem muitas brechas na nossa história assim que elas não condizem com aquilo que a gente tem de real dentro da nossa comunidade. Nossos quilombos aqui do Vale do Guaporé, eles não foram povoados, é uma questão exclusiva negra, né? Aqui houve assim, os quilombos eles foram formados entre índios e negros, né? São os nossos que eu estava pesquisando há poucos dias, descobri que são os caborés, né? Essa miscigenação entre índios e negros, né? E esses quilombos foram formados assim, né? No Vale do Guaporé. E a gente para ver assim quão grande e quão rica é a nossa história, né? Mas que poucas pessoas se interessam por isso. Hoje é muito mais fácil chegar e botar uma empresa para fazer uma grande destruição do que chegar alguém do governo e dizer assim, vamos investir nas comunidades quilombolas, vamos investir nas aldeias indígenas, né, para valorizar essa questão cultural que a gente tem no Guaporé e que está se perdendo, né, e a gente tem procurado através da associação fazer com que as pessoas elas fiquem no seu lugar, fiquem na sua comunidade, fazer com que elas valorizem a sua história, né, sem perder a sua essência, fazer com que elas olhem para o passado delas e dizer, poxa, meus antepassados construíram isso, né? Meus antepassados fizeram isso. E a gente, em outros tempos, já enfrentamos tempos difíceis assim com o Exército, porque a questão administrativa da comunidade varia muito de comandante para comandante, né? Tem uns que vêm com uma mentalidade totalmente diferente, né, de trabalho com seres humanos, e vem outros com apenas querer trabalhar sem conhecer as pessoas, né? Então isso prejudica muito a relação entre exército e comunidade quilombola. E hoje a gente tem tentado pacificar toda essa relação, né? A gente tem
procurado estar mais próximo também do pelotão aqui, porque a gente sabe do mesmo jeito que eles precisam, que a gente precisa deles, eles também precisam da comunidade, né, para algumas coisas, apoio para muitas coisas, né, tem em termos de conhecimento de território, para isso também eles precisam da comunidade. Isso mudou bastante porque antigamente a gente tinha um problema, cada vez que chegava um comandante, ele chegava assim, ó, hoje vocês vão ficar, né? Ou então daqui 6 meses vocês vão embora, todo mundo vai embora, né? E o que mudou assim de verdade, que a gente percebeu assim que foi para muito melhor, essa questão, a gente aceitar a diferença dos outros, mas também que o governo, através da Procuradoria Federal, se inteirar dessa questão quilombola dentro da comunidade, né? Fazer com que pare essa questão, ó, o ano que vem vocês vão embora, né? Hoje a comunidade, ela não, as outras autoridades, os outros povos, eles não podem chegar aqui e dizer, ó, vocês vão embora, como antes era feito. Aqui assim é a questão linha dura de outros comandantes com relação a isso. A vontade, o desejo que eles tinham de tirar todo mundo daqui, né? Hoje a comunidade quilombola, essa certificação nos garantiu o direito de permanecer, né, onde a gente está, né, que a comunidade ela viva daquilo que ela pode viver na comunidade, daquilo que ela faz, né, e graças a Deus isso tem dado certo. A grande diferença é essa, fazer com que as grandes autoridades, né, o pessoal lá fora reconheça o direito dos quilombolas de permanecer no seu território. Aqui a gente já teve várias situações, né, muitas a gente resolve conversando, dialogando aqui mesmo, né? Mas tem alguns que eles não nos permitem o diálogo nesse sentido. Um dos casos assim mais marcante aqui foi quando instalaram aquela cerca, né, ali do lado do museu, fechando o acesso às escolas aos alunos e aos professores, né? E teve caso ali muitas vezes, algumas vezes, de professores serem ameaçados de serem presos por eles não se subordinarem àquilo que eles estavam querendo, né? Já teve casos de pais de alunos serem ameaçados com armas porque eles não se subordinavam à vontade daquilo que eles queriam que fosse feito, né? E a gente para ver assim que essa questão, depois desses embates, houve uma atuação muito grande por parte da Procuradoria Federal em cima dessa questão. É tanto que dessa questão toda se criou, esse problema todo, hoje essa questão território aqui da comunidade quilombola Forte Príncipe da Beira, hoje ela está na justiça, por conta desses atritos que existiram no passado, né? E a gente passa para ver assim que hoje os nossos dias atuais eles estão mais tranquilos, né? São mais leves, existe um respeito de ambas as partes com relação a isso, né? Mas o passado foi muito, muito complicado. Quando construíram esse forte, né, se colocou assim que o forte ele foi construído com 200 operários, né? É uma parte da história que se perdeu, que ninguém contou, né? Uma obra gigantesca com 200 operários, tu não tinha condições de construir para 7 anos. 7 anos de construção com 200 operários, né? O que foi feito? Para cá vieram para mais de 1.000 escravos trabalhar nesse forte. E pelo que a gente descobriu, foram para mais de 1.000 escravos e 5.000 para mais de 5.000 índios que foram escravizados na construção desse forte, né? Aí tu para ver, o português chegou e invadiu, diz ele que descobriu o Brasil, né? Quando na verdade ele tomou o país, tomou uma nação dos seus verdadeiros donos. Hoje existem leis, existem decretos, cuidando, protegendo, num papel muito bonito a questão quilombola. Mas existe a questão do preconceito, porque o negro, tu olha para o negro assim, ele não pode ter nada, né? Ele não pode ter direito a um bom trabalho, ele não pode ter direito a uma boa casa, ele não pode ter direito a um carro, as melhores coisas, porque olham para o negro como aquela pessoa que é incapaz de construir algo, né? E o nosso país hoje, infelizmente,
ele é dirigido por pessoas que não têm conhecimento de causa, né? Não adianta tu chegar para mim e tu falar assim, se eu conheço um pouco de história, e tu mandar eu fazer a tua profissão, porque eu não vou saber, né? O que acontece hoje no nosso país, infelizmente isso, e é onde se expande o preconceito, porque as pessoas elas não conhecem nada de nada. Nós estamos num país onde parece que o negro, o índio, o nordestino, né, homossexuais, as classes mais baixas, como são chamados, não tem espaço. E aqui tu não podia ter uma moto, um carro, o cara chegava te julgando como se tu fosse traficante. Porque tu trabalhou, tu pescou, tu foi na roça para comprar um bem para ti, e o cara chegava e te fiscalizar como se tu fosse traficante, né? Porque para alguns do passado, esses comandantes do passado, tu não poderia ter bem nenhum. A obra mais magnífica dos portugueses está aqui, Forte Príncipe da Beira, né? Eu acredito que nenhum dos senhores chegou a levantar aquela pedra. Quem fez? Foi o negro, o índio, que levantaram aquelas pedras. E tu para ver hoje os governos, os gestores, os municípios, podem ganhar muito mais, né, nas suas ações por meio de fazer esse atendimento aos quilombolas, aos indígenas, né, podem ser vistos como municípios, amigos, parceiros, mas nós não temos isso, né? A gente luta uma causa e a gente não desiste porque a gente tem um sonho. Acho que mesmo o sonho dos antepassados, ele ainda existe hoje, que é o sonho de uma verdadeira liberdade, né? E essa liberdade a gente está construindo. É que há poucos dias a gente levou os alunos no labirinto, e eu já levei outras pessoas no labirinto, e quando essas pessoas descem no labirinto, muitas delas desmaiam, né? Outras passam mal lá dentro, né? Já levei pessoas de ver gente andando lá dentro, ouvir vozes, né? E dessa vez que a gente foi com o professor Carlos, os alunos da escola, a diretora Cleonice, eles estavam tirando foto num portal que tem lá, e lá tem uma árvore, e essa árvore ela foi cortada e descascada um pedaço dela, e eles tiraram 4 fotos na sequência. Na 5ª foto que eles tiraram, apareceu algo muito semelhante a um rosto naquele corte na árvore. E hoje eu passei lá e mostrei pro pessoal, o corte está lá, mas na foto do professor tem uma espécie de rosto, uma imagem na árvore. E eu comentando isso com os alunos no dia mesmo, até comentei com eles, ó, vocês entrem no labirinto, né, vocês se desprendam de tudo, porque todos esses pontos turísticos, eles são muito antigos, né, e então todos eles têm seus mistérios. E no dia aconteceu, né, e eu até brinquei com os alunos depois, digo, ó, eu falando para vocês, tinha alguém olhando pra gente. Foi uma coisa bem legal, assim, mas tá registrado, tá na foto.